Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professora de Economia e hoje nós vamos falar sobre serviços ecossistêmicos e a economia. A biodiversidade é definida pela Convenção sobre Diversidade Biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. E também definem capital natural como a metáfora econômica para os estoques limitados dos recursos físicos e biológicos encontrados na Terra, e da capacidade limitada dos mesmos em fornecer serviços ecossistêmicos. E de forma complementar, tem-se o termo capital natural crítico, que descreve a parte do capital natural que é insubstituível para o funcionamento dos ecossistemas. Os serviços ecossistêmicos são tidos como as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas para o bem-estar humano. O conceito bens e serviços ambientais é um sinônimo para os serviços ecossistêmicos. A relação entre a natureza e a economia são geralmente descritas utilizando-se dos conceitos de serviços ecossistêmicos ou fluxo de valor para as sociedades humanas, resultante do estado e da quantidade de capital natural. No quadro 1, pode-se observar a avaliação ecossistêmica do milênio, que definiu 4 categorias de serviços ecossistêmicos. 1. Serviço de provisão, por exemplo, alimentos selvagens, plantação, águas e remédios derivados de plantas. 2. Serviço de regulação, como, por exemplo, a filtração de poluentes pelas áreas úmidas, a regulação do clima pelo armazenamento de carbono e pelo ciclo da água, e polinização e proteção contra desastres. 3. Serviços culturais, como, por exemplo, recreação, valores espirituais e estéticos e educação. 4. Serviços de suporte, como, por exemplo, formação do solo, fotossíntese e ciclagem de nutrientes. Partindo de pressupostos econômicos, os fluxos dos serviços ecossistêmicos podem ser vistos como o dividendo que a sociedade recebe do capital natural. A manutenção dos estoques de capital natural permite o fornecimento sustentável de fluxos futuros de serviços ecossistêmicos e, portanto, contribui para assegurar um bem-estar humano permanente. A manutenção desses fluxos também requer uma compreensão substancial de como os ecossistemas funcionam e fornecem serviços e como eles podem ser afetados por diversas pressões. O conhecimento das ciências naturais é essencial para se entender as relações entre a biodiversidade e o fornecimento de serviços ecossistêmicos, incluindo a resiliência do ecossistema, isto é, sua capacidade de continuar a prover serviços em condições adversas, em particular em condições de mudança de clima. O uso de forma indevida e com desperdício de recursos naturais, algumas vezes vem do fato desses serem gratuitos. A demonstração do valor econômico, mesmo se não resultar em medidas específicas que capturam o valor, pode significar uma importante ajuda para o uso mais eficiente dos recursos naturais. Pode também destacar os custos de se atingir metas ambientais e ajudar a identificar meios mais eficientes de prestação de serviços ecossistêmicos. Nestas circunstâncias, a valoração permite que os formuladores de políticas tratem as compensações de maneira racional, corrigindo o viés típico de muitas decisões atuais que tendem a favorecer a riqueza privada e o capital físico, ao invés da riqueza pública e do capital natural. Capturar o valor da abordagem econômica envolve a introdução de mecanismos que incorporam os valores dos ecossistemas nas tomadas de decisões, por meio de incentivos e índice de preço. Inclui-se aí pagamento por serviços ecossistêmicos, reformas ou substituição de subsídios prejudiciais ao meio ambiente, incentivos fiscais para a conservação ou a criação de novos mercados para bens produzidos de forma sustentável e serviços ecossistêmicos. É necessário que isso venha acompanhado de direitos reforçados,
sobre os recursos naturais e da responsabilidade pelos danos ao meio ambiente. Em muitos casos, a valoração explícita dos serviços ecossistêmicos visado por tais mecanismos pode ajudar a garantir que eles sejam eficientes do ponto de vista econômico. No entanto, nem sempre é necessário calcular os preços de ativos naturais e serviços ecossistêmicos para elaborar esquemas baseados no mercado. Tal valoração não significa que todos os serviços ecossistêmicos devem necessariamente ser privatizados e comercializados no mercado. Essa é uma escolha diferente, que envolve uma gama de questões, incluindo a equidade entre os usuários de recursos comuns e as gerações futuras, e ao mesmo tempo em que sejam efetivas, eficientes e equitativas. Essa valoração é somente um meio de fazer com que o uso dos recursos naturais seja visto de modo racional, porém isso não substitui o seu uso de forma ética, moral e responsável por parte dos pagantes. As valorações monetárias podem ser menos confiáveis ou até mesmo não serem aplicáveis em situações mais complexas que envolvem ecossistemas e serviços múltiplos ou uma diversidade de convicções éticas ou culturais. Nesses casos, o simples reconhecimento do valor pode ser mais adequado. Portanto, para que os serviços ecossistêmicos possam continuar sendo oferecidos com qualidade, o sistema econômico precisa respeitar o tempo biológico e o tempo histórico e a capacidade de absorção dos ecossistemas. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigada!